Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. A sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu apenas ser. Pontes. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Declare ao teu irmão: eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos nós somos no amor do nosso Pai. Olá, Igreja Batista em Lagoinha, boa noite a todos, graça e paz a todos os irmãos. Quero lhes desejar uma boa noite. Nesse momento nós estamos aqui reunidos para estarmos cultuando ao nosso Deus, agradecendo a Ele, pela ótima semana que Ele está nos concedendo e pelo dia maravilhoso também que Ele nos concedeu. Só o fato de estarmos já de pé pelas primeiras horas desta manhã é motivo de grande agradecimento ao nosso Deus, Porque é Ele quem nos desperta, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem conduz a nossa vida, Durante o dia, semana, meses, anos, tudo. Então nós somos gratos a esse Deus, porque Ele tem nos mantido, de pé a cada dia. Então, irmãos, nesse momento vamos estar então abrindo as nossas Bíblias no Salmo 24 para estarmos fazendo essa leitura bíblica neste momento. E logo após estaremos então orando e também, ouvindo o hino de número 135, onde nós cantamos: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Engrandecemos a esse Deus através da leitura e também através do hino que será aqui cantado. Leiamos neste momento, então, o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, o Deus a quem nós servimos, Deus a quem nós buscamos, em quem nós confiamos, é quem nós exaltamos. Ele é o Rei da Glória,
que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração, né? Porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É ele quem rege tudo, quem comanda tudo, e tudo está sob o seu domínio, sob o seu poder. Então, é a esse Deus que nós servimos, irmãos. Nós temos esta consciência, com certeza. Oremos então neste momento e logo após, assim, estaremos então ouvindo o hino de número 135. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque neste momento, Pai, podemos estarmos aqui, ó Deus, cultuando a Ti, Deus. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E ouve, Senhor, as nossas orações, ó Pai, que são proferidas a Ti, Deus, neste momento, ó Deus. Porque tudo nós entregamos em Tuas mãos, porque confiamos no Teu poder, meu Deus, na Tua graça, Deus, na Tua misericórdia. Porque tudo está em Tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus quem governa o mundo inteiro, Deus. E que conhece, Senhor, as necessidades de cada um. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe de tudo, Deus. Senhor, ouça a oração da Igreja Batista em Lagoinha neste momento de sucessão pastoral. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar neste momento, ó Deus, como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, abençoa, ó Deus, o Teu povo, a Tua Igreja na face da terra, Deus, independente de denominação, porque todos somos um povo, Deus. Somos amados do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja é a menina dos Teus olhos, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor de cada um, ó Deus, nas suas necessidades e nas suas dificuldades. Te peço, ó Deus, pela minha sobrinha Rosemary, Deus, que neste momento está passando pela dor da perda. Que o Senhor seja com ela e com seus 4 filhos, ó Deus, cuidando daquela família, Deus, zelando por elas ali, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, faça o Teu melhor nas nossas vidas, Pai. Nós não sabemos o dia nem a hora também em que iremos, mas o Senhor sabe e conhece de todas as coisas. Dá-nos a Tua graça. Seja com aqueles irmãos nossos que passaram pela perda também. Que o Senhor cuide de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor conforte seus corações. Que o Senhor seja com eles nos momentos difíceis, ó Deus, em que ainda, ó Deus, estão sentindo a dor da perda. Que o Senhor conforte esses corações também. Nós te pedimos e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos então o hino 135. Alleluia.
ouvindo, né? Aí duas irmãs com um momento de oração. E eu quero aproveitar aqui para deixar também meu pedido de oração aos irmãos que estão aí, né? Orar, peço que estejam orando pela Rosemary, né? A Rosemary, ela, eu botei como sobrinha minha, mas ela não é minha sobrinha, ela é sobrinha do meu esposo, né? E ela passou por esse momento difícil, com o seu esposo também, contraiu a Covid. Eu coloquei lá no grupo, né, o pedido de oração pelo Vanildo, o nome dele é Vanildo. E infelizmente ontem ele veio a falecer, né, é, por causa da Covid. E a Rosemary, ela ficou com seus 4 filhos para, né, criá-los. Então, irmãos, estejam orando por ela, porque ela é uma menina frágil de saúde. É uma menina muito frágil de saúde e ela precisa das orações, precisa, né, de ser fortalecida, revestida pela graça do Senhor Jesus Cristo para ela suportar esse momento, porque Ele era que era, né, o ajudador dela em casa, juntamente com as crianças, nos afazeres das coisas. Então, é, ele vai fazer muita falta para ela nesse momento, né? Porque era ele quem agilizava tudo dentro de casa. E não que ela não faça, ela faz, mas ela é mais debilitada de saúde, então, e ele fazia essa parte juntamente com ela. Estejam orando por ela, pelos filhos, tá, irmãos? E também vamos estar orando por Dona Maria. Dona Maria, graças a Deus, ela está muito bem. Ela está numa boa recuperação. Ela já consegue fazer as coisinhas dela sozinha, ela consegue tomar o banho dela sozinha. Então, ela tá bem, graças a Deus, irmãos. Mas ainda também carecendo das nossas orações, das nossas atenções, né? Que nós possamos dar a ela essa atenção em oração, cada dia mais, intensificando. E se puder, alguém puder visitá-la, porque ela é muito desejosa de que alguém a visite, de ter a presença da igreja. Eu sei que não vai poder todos, mas uma visita, né? Uma vez ou outra, ou duas irmãs, uma vez ou outra, visitá-la vai fazer muito bem para ela, porque ela tem um coração muito desejoso de estar com os irmãos. Então eu não vou sempre, mas de vez em quando eu estou, né, lá na casa dela, visitando, procurando saber como está, até mesmo para poder passar informação para os irmãos aqui e no templo também. Então estejamos orando uns pelos outros, orando por Joraci, por Dulcineia, por Cissa, por Glória, por Maria Elisete, por Maria Eloíde, que são irmãs que não estão podendo ir ainda ao templo, né? Então, mas graças a Deus em breve vão poder estar. Vamos então estar orando, né? Uns pelos outros, pelas necessidades de cada um, pela sucessão pastoral da igreja. Não esqueçamos de orar nunca, pedindo a Deus a graça dele sobre este trabalho, ok, irmãos? Oremos pela sucessão pastoral da igreja. E logo após, né? Aqui a oração, teremos o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus, onde estaremos aí cantando com os irmãos, né? Juntamente com eles. Ok, irmãos? Fiquem... Boa noite, igreja. Boa noite, povo do Senhor Jesus Cristo. Eu fui convidada a estar orando, mas antes eu vou estar lendo um versículo qual que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa noite, que se encontra em Efésios 5:17. Leremos: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos buscar sempre a vontade de Deus por nossas vidas, que é isso que Deus se agrada, né? Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, como diz a sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos levar os pensamentos a Deus nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito,
em nossas vidas. Seja com a vida de todos os pastores, seja com a vida da diretoria, ó Deus, os enfermos. Perdoa nosso pecado, nossas falhas, e seja sempre conosco, que tudo possamos fazer de acordo com a sua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, né, para fazer essa oração, né. E para começar, né, esse culto, eu vou ler o versículo do Salmo, número 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradeço, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor Deus, nesta noite, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo dia que passamos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus, pelo livramento, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, por tudo, Pai, pela terra que pisamos, por tudo, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, fruímos, Senhor Deus, aqui nessa terra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos confortado, Senhor Deus, não tem, ó Pai, nos deixado faltar nada, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, que abençoa, Senhor Deus, as pessoas, ó Pai, que estão necessitadas, Pai, das nossas orações, Senhor Deus, que estão internados, Senhor. Toma a vida de cada um nas suas santas mãos, curando, Pai, cada um, Senhor Deus, desse problema, Pai, dessa Covid, Senhor. E também eu lhe peço, Pai, pelo Renato, Senhor Deus, que perdeu a mãe hoje, ó Pai. Toma a vida dele nas suas santas mãos, Senhor Deus, confortando o coração dele, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, conforto, Senhor Deus, cada vez mais, ó Pai. Nesse momento eu venho lhe pedir, ó Pai, por cada trabalho que vai ser feito na igreja, Senhor Deus, que possa ser um trabalho abençoado por Ti, Senhor Deus, que nós estamos ali, ó Pai, para, Senhor Deus, cuidar da Sua obra, Senhor. E, Senhor Deus, nós sabemos, Pai, que só o Senhor, Senhor Deus, pode todas as coisas, que só o Senhor é o dono de tudo, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, nesta noite. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Abençoa o mensageiro, Senhor Deus, desta noite, Senhor. Eu te peço as bênçãos, te agradeço, sei que não mereço nada de Ti, mas eu te peço em nome de Jesus. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei.
apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Te dei espírito de temor, mas de ousadia ouso te mandar. Tu irás onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém, glória a Deus. Momento de estarmos ouvindo, então, agora a mensagem, né? A mensagem do Senhor Jesus Cristo, que vem através da irmã Fátima Regina nessa noite, a irmã que já tem aí nos trazido, né, algumas mensagens durante o culto online, tem nos ajudado. A irmã Fátima Regina, como todos a conhecem, que ela é da Igreja Batista em Alcântara, né? E a irmã Fátima Regina estará nos trazendo a mensagem nessa noite sobre a educação cristã. Ela estará nos falando sobre a educação cristã. A irmã Fátima Regina, ela é formada em educação cristã, então ela tem essa formação, então eu a convidei para estar trazendo esse estudo nessa noite, né? Para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a educação cristã, um pouco melhor, né? Até através de quem tem o conhecimento, né? Então eu a convidei e pedi que ela estivesse fazendo o estudo nessa noite através da educação cristã, ok? Fátima, querida, muito obrigado por você sempre estar nos ajudando, sempre estar pronta a trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, né? Que nós somos um povo só, uma igreja só do Senhor e unimos nossas forças, né? Para estarmos fazendo o trabalho do Senhor. Que bom, né? Que nós podemos fazer isso, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a união é essa, né? De não importa da igreja que eu sou, aonde eu sou, importa que a igreja de Jesus Cristo, ela se une para, né, um ajudar o outro. E eu agradeço a você por essa ajuda que você sempre tem nos dado aqui nos cultos online. Tá bom, minha irmã? Fica com Deus, um grande abraço e Deus continue abençoando você no seu ministério, em toda a sua vida, juntamente com sua família também. Um beijo no seu coração. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus.
Compartilhar da palavra de Deus é sempre uma alegria e um privilégio digno de gratidão ao Senhor por sermos instrumento desse feito. E eu agradeço também a irmã Luísa pelo convite, né, e pela confiança. Então, essa noite nós vamos falar sobre educação cristã, porque no dia 23 de junho, a União Feminina Missionária Batista do Brasil completa 103 anos de educação cristã missionária. E por esse motivo, esse mês estamos falando muito sobre educação cristã, estamos refletindo sobre educação cristã e nós vamos falar hoje sobre um estudo que vem na revista Visão Missionária, que é a revista que nós usamos para os nossos estudos da MCM, e esse estudo fala da importância da educação cristã missionária na igreja. É importante saber os princípios, os valores, a missão, a origem da educação cristã missionária e o quanto ela é importante para o crescimento da igreja. Então, para tanto, nós vamos ler o texto que está proposto pela autora, foi escrito por uma missionária de missões mundiais, e a missionária, não estou achando o nome dela aqui, interessante. É a missionária da junta, é Mayra Galder Rangel, que nos escreveu o texto de hoje. Ela é missionária pela Junta de Missões Missionais Mundiais em Moçambique. Então, leamos o texto proposto que se encontra lá em Tito 2:13. O texto se encontra em Tito 2:13. Vamos lá. Tito 2:13, os irmãos encontraram? Pois a graça de Deus foi revelada a todos para salvar, e todos somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Então, a graça de Deus nos foi dada para nos instruir, para que possamos viver com sabedoria nesse mundo perverso. É o que diz Tito 2:13. Então, vamos entender primeiro o que é educação. Educação, a gente entende por educação o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento pessoal. Estou usando um termo bem simples para que se entenda melhor, né? Então, a educação é usada para desenvolver intelectualmente, pessoalmente, o ser humano, as capacidades do ser humano, para que ele possa conviver em sociedade de modo polido, que ele saiba se relacionar nos vários setores da sociedade. Isso é educação. Então, a gente aprende educação. A educação é para isso, para você aprender a se relacionar nos seus grupos, a se portar, a aprender a viver, aprender a trabalhar, aprender a fazer alguma coisa para ser produtivo, porque se a pessoa não se educar, vai viver como? Vai viver como um animal no meio dos outros, né? Então, por isso, a educação foi feita para o desenvolvimento pessoal do homem. Essa é a função da educação. A educação cristã também é feita para o desenvolvimento, mas o desenvolvimento espiritual. A educação cristã, ela nos prepara para lidar com o homem, nós vamos ver isso aqui, para lidar com o ser humano como nós e para nos relacionar com Deus, para entender a vontade de Deus. Somos educados, como o texto diz aqui, temos que ter sabedoria, porque pela graça recebemos instrução para viver com sabedoria num mundo perverso. Esse texto que ela usou. Então,
lá em Tito 2,13. Então, nós precisamos, pela graça, isso é educação cristã, pela graça nos educarmos para viver com sabedoria no mundo perverso. Isso envolve a educação de relacionamento lá fora, mas pela graça nós vamos nos educar de acordo com os propósitos divinos, de acordo com a educação cristã. De acordo com a educação cristã. A educação cristã nada mais é que a educação que vem de Cristo, a educação baseada naquilo que Cristo ensinou. Isso é educação cristã. É o preparo para a vida, sim, mas baseado naquilo que Cristo ensinou. Cristo nos ensinou a lidar com o próximo, com a igreja, com Deus, a nos relacionarmos com Deus, com Ele, Jesus, e com a igreja e com o nosso próximo. A educação cristã é isso. Agora, por que ela é importante para a igreja? Por que ela é importante para a igreja? Ela começa, a importância da educação cristã, ela começa no lar. Aí, para isso, nós vamos ler lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que encontra a educação cristã, a base da educação cristã no lar e também na igreja. Porque começa na Bíblia. É na Bíblia que nós aprendemos que a educação cristã é importante na igreja. Então, em Deuteronômio 6, 4, 9, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor que nós temos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles pelo caminho, sentados em casa, ao deitar, ao se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Então, essa é a base da educação. Amar ao Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Essa é a base da educação cristã. E isso era para ser ensinado aos filhos de geração em geração. E para que eles não esquecessem, hoje nós temos outras formas de ensino. Nós somos capacitados a ensinar de acordo com o contexto em que vivemos, de acordo com a nossa época. Nós recebemos ensinamento para ensinar. Nós recebemos capacitação para ensinar. Naquele tempo, a capacitação era essa. Fala com seu filho toda hora. Quando acordar, quando dormir, tem que amar a Deus. É a base. Porque é amando a Deus que nós vamos amar o próximo. Amando ao próximo, nós vamos ter compaixão dele e querer a salvação para ele. E isso é missões, e isso é educação missionária. Então, essa é a base da educação. E aqui nós percebemos que a educação cristã começa em casa. Começa em casa. É em casa que nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus. E ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a gente ensina com exemplo. Se os nossos filhos percebemos que nós amamos a Deus e fazemos a vontade de Deus porque o amamos, porque a tendência de quem ama é fazer a vontade de quem ama. Então, se nossos filhos entenderem que nós amamos a Deus e fazemos a vontade deles, e isso é bom, eles vão fazer isso também. Então, esse texto também nos ensina isso, que o princípio da educação cristã é amar a Deus. E você tem que ensinar e você tem que passar para frente, porque eles vão precisar ensinar também lá na frente aos filhos deles. O que eles aprenderem, eles vão ensinando aos filhos deles. Porque lá num outro texto de Deuteronômio, vai dizer isso também. Vai dizer que a gente precisa passar para os nossos filhos aquilo que quando eles perguntarem por que razão disso tudo, então a gente poder explicar para os filhos
que essa foi a ordem do Senhor, que esse é um mandamento do Senhor para que passasse de geração em geração. Então, a educação cristã começa em casa. Agora, como que ela vai parar na igreja? Biblicamente, né, segundo os estudos aqui da nossa autora da lição de hoje, ela cita o exemplo, por exemplo, de Paulo com Timóteo. Paulo e Timóteo, Paulo ensina a Timóteo como deve ser a educação cristã na igreja. E se nós observarmos, ela cita aqui três exemplos, são 3 exemplos que ela cita de a importância da educação, importante de você ser educado para aprender a palavra revelada de Deus e para ensinar. Ela cita Paulo com Timóteo e cita o próprio Jesus com seus discípulos. Paulo ensinou Timóteo. Então, Timóteo precisou ser preparado. Por que Paulo ensinou a Timóteo? Paulo vai dizer que você tem que seguir aquela educação que você aprendeu com a sua avó, que a sua avó já te ensinava a praticar. Então, a prova que a educação começa em casa e reflete na igreja. Muitas vezes, os pais responsabilizam a igreja pela educação cristã dos filhos, mas não. A igreja é só para ajudar. A educação vem de casa e a igreja complementa essa educação cristã. E essa educação cristã que nós recebemos, ela é para se relacionar com Deus e com o mundo. É ela que verdadeiramente prepara o indivíduo para o mundo. É a educação cristã. Porque hoje a gente vive muitas dificuldades, né? As pessoas não têm amor ao próximo porque eles não aprenderam a amar a Deus. Não aprenderam em casa com seus pais a amar a Deus. Então não tem amor ao próximo, não dão valor à vida, não conhecem Deus, não sabem se relacionar com Deus, o que abre brecha para o inimigo. Então nós somos preparados, somos chamados para a educação cristã, para levar Jesus a essas pessoas que não receberam a educação do alto. Elas passaram pela educação secular, aprenderam a se relacionar com as outras pessoas dentro da conveniência delas, mas não aprenderam a se relacionar com as pessoas conforme Jesus ensinou. Então, a educação secular te ensina a relacionar também, mas não da forma como Jesus te ensinou, de amar a Deus e também ao próximo, né? Que está lá em Mateus 22, 37 e 38, como grande mandamento, o maior mandamento da Bíblia, que complementa esse que Jesus já traz, ele completo, amar ao próximo como a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos de educação cristã para ensinar ao próximo que ele deve amar a Deus e ao próximo também. Essa é uma das importâncias da educação cristã. Então, quando a gente pega esse texto, você percebe que a educação cristã tem tudo a ver com ID. Até porque, eu já devo ter falado aqui, porque eu já falei sobre missões, é impossível falar sobre missões sem falar do ID. Então, se eu já falei sobre missões aqui, eu já falei sobre o ID. Então, o ID, ele vai dizer, ensinando, essa palavra ensinando é o reflexo da educação cristã na igreja, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, mais uma forma de entender a educação cristã na igreja é ensinar aquilo que Cristo mandou. Estou sendo bem simples. Ensinar aquilo que Cristo ordenou. Isso é educação cristã na igreja. O que ele ordenou? Né? Que a gente fosse por todo mundo. Né? Que batizasse, que ensinasse todas as coisas que ele ordenou. Então, ensinar é o propósito da educação cristã. Ensinar as coisas que Cristo ensinou. Mas, para isso, é preciso aprender. A gente precisa aprender a ensinar, ter estratégias para ensinar. O Espírito Santo nos ensina conduta de vida. O Espírito Santo nos ensina, nos direciona, nos sinaliza. Mas nós precisamos ter técnicas para ensinar. Ver que lá no início, quando se fundamentou a educação cristã, tinha técnica. Escreve no portão, escreve nos pulsos,
né? Tem aquelas caixinhas de promessa, aquilo eu já usava já naquele tempo, escrever o que tinha que aprender já ali. Então, amarre-as como um sinal nos braços, prenda na testa, para ficar bem. Ó, é isso, ó, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, eram estratégias que eles tinham para aprender. Agora, hoje, você não vai sair por aí porque Deus amou o mundo na testa, nem no pulso. Não, hoje tem outras técnicas, outras metodologias para que se ensine a palavra de Deus. Por isso que é necessário capacitar. Paulo ensinou Timóteo através de carta. Foi a estratégia que ele tinha para aquela época. Hoje nós temos outras. Então como que eu vou chegar lá assim, do nada? Eu preciso saber qual é a linguagem que eles falam, com que linguagem eu chego no meio desse, que atitude, que modo que eu vou ter sem que fira os princípios do Evangelho e que ao mesmo tempo seja um exemplo para eles. Como eu vou abordá-los, como eu vou chegar até eles, e tudo isso precisa de estudo, precisa de estratégia, de ensino e de aprendizado. E para isso é preciso ser capacitado. E para isso nós temos duas casas, que é o CIEM e o SEC. O CIEM e o SEC são apoiadores da igreja, nesse sentido, das igrejas batistas do Brasil inteiro, no sentido de capacitar pessoas para anunciar Jesus. Tanto para trabalhar internamente na igreja, quanto para ir para fora da igreja. Porque, na verdade, irmãos, igreja, o termo igreja, ele vem do grego eclésia, ou eclesia, tanto faz, é uma questão de pronúncia, mas se escreve assim. E que quer dizer para fora. Eclésia quer dizer um movimento para fora. E lá em Atos 2 nós vimos que a igreja ia para a rua, ia para fora, ia para as casas. Então é um movimento para fora, porque dentro da igreja, só dentro da igreja, nós não vamos conseguir alcançar o mundo lá fora. Está muito difícil. Hoje está difícil as pessoas virem para a igreja, né, e se manterem na igreja, levantar a mãozinha e lá na frente não é tão difícil. Mas nós precisamos ter estratégias para segurar essas pessoas. Elas vêm carregadas de problemas, elas vêm, às vezes vêm machucadas de outras igrejas que prometeram mundos e fundos e não era nada daquilo, e a gente encontra N pessoas machucadas mesmo pelo mundo. Nós temos que ter preparo para isso, estratégia para conduzir essas pessoas, para orientar essas pessoas, para manter. Nós precisamos conhecer um movimento para fora, um movimento igreja. O nosso movimento faz um L, é um ângulo reto, né? É para o alto e para fora. Esse é o movimento da igreja, para o alto e para fora. Nós precisamos ter essa consciência e a educação cristã nos prepara para isso. E a União Feminina Missionária mantém as duas casas, que é o CIEM e o SEC, que abençoa as igrejas no preparo de vocacionados para estarem atuando na igreja. Então, também eu preciso dizer que existe, os irmãos já ouviram falar em educador, em educação cristã e educação cristã missionária, a mesma coisa. Toda educação cristã é missionária. Toda educação cristã vem do foco em Cristo, vem dos ensinos de Jesus. Toda educação cristã, ela atua dentro da igreja como fora da igreja também. Então, toda educação cristã missionária é só uma designação, porque forma o indivíduo com consciência missionária, com consciência de que ele tem que ir. A educação cristã, ela é só um ramo, a educação cristã missionária, ela é só um ramo da educação cristã, né? Por exemplo, você tem a educação cristã dentro da igreja, que normalmente, hoje a maioria das igrejas tem como foco a EBD, apenas a EBD. Mas a EBD, ela também é missionária. Ela também é missionária, porque ela ensina
as pessoas que estão chegando na igreja. Se você perder o foco, que a EBD não é missionária, como que você vai ensinar os novos convertidos? Então, a EBD também ela tem um nicho de missionário. Então, o educador cristão ele atua em várias áreas e missões é apenas mais um ramo, que é o movimento da igreja para fora. Mas tem a educação cristã também, que atua dentro da igreja, auxiliando brilhantemente o pastor. Auxiliando o pastor, a educação da igreja depende da visão pastoral. A educação cristã da igreja depende da visão pastoral. E, no caso, o educador é aquele que vai ajudar o pastor, que vai colocar a visão do pastor em prática. Vai juntar aquela visão pedagógica, aquele dom que ele deu e se capacitou, vai se unir ao pastor para o crescimento saudável da igreja. Sem a educação cristã, seja ela missionária ou não, mas tenham sempre em mente isso. Toda educação cristã é missionária. Tá bom? É missionária. Toda ela envolve ensino. Toda ela envolve a missão que Deus nos deu. Cada um no seu dom, cada um no exercício do seu dom, do seu ministério, mas toda ela envolve o dom que Deus nos deu, o ensinamento de Cristo. Então, toda educação cristã é missionária. Mas aqui o foco é o ensino do CIEM, é levar a igreja a despertar os vocacionados para encaminhá-los para a capacitação. Às vezes nós vemos igrejas enormes, mas o crescimento não é saudável. São igrejas inchadas, não são igrejas que cresceram pela palavra de Deus, pelo evangelho. São igrejas que se colocam como igrejas evangélicas, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Então é um crescimento que não é muito interessante. É necessário que a igreja cresça em número e espiritualidade, como lá em Atos, que a igreja de lá crescia em número e espiritualidade. É importante que a igreja cresça em número e espiritualidade. Então, irmãos, a importância da educação cristã missionária para o crescimento saudável da igreja depende de vocacionados capacitados. A igreja deve procurar os seus vocacionados, incentivar o levantamento, incentivar o despertamento de vocacionados. O CIEM hoje, ele atende pessoas de qualquer idade e de tanto faz masculino como feminino. Homem também pode ser educador, pode ir para o CIEM, pode estudar no CIEM, que já foi uma época que era só para moças. Hoje não. Hoje o CIEM é para todo mundo, porque surgem educadores de várias idades e de ambos os sexos. Então, tanto é para homens quanto para mulheres e de qualquer idade podem se capacitar no CIEM. E a gente espera em Deus que com esse mês, Desculpa, irmãos, eu vou tomar uma aguinha porque a garganta está muito seca. Desculpa, mas a gente ficar engolindo seco assim, depois dá ruim. Então, que as igrejas de Cristo estejam despertando esse tempo. Que você esteja, meu irmão, tendo a sua mente aberta para perceber vocacionados à sua volta, que você esteja voltando para si mesmo, porque essa vocação pode estar em você mesmo. E que Deus nos abençoe ricamente. Que possamos ter visão para a educação missionária, tanto para ensinar aquele que está do nosso lado, como também para atuar nas várias áreas da igreja. Que Deus nos esteja nos movendo para contribuir para a educação missionária, porque essas casas, ciência e sexo, elas são sustentadas
pela oferta de educação missionária. Então, o crescimento saudável da igreja também depende da sua oferta, da sua oração, do seu incentivo aos vocacionados. Que Deus esteja vos abençoando. Como sempre, eu vou colocar um vídeo, e esse vídeo, um vídeo pequenininho, que ele vai mostrar qual é o papel da educação na nossa vida. Nós somos uma semente, nós somos uma semente que precisa dar frutos, que Deus espera de nós frutos. Nós fomos chamados por uma missão, fomos escolhidos por uma missão, e essa missão precisa frutificar. Então, nesse vídeo, você vai perceber a educação cristã. A educação funciona assim, ela é uma sementinha que vai se abrindo e vai dar flores e dar frutos e vai se multiplicando. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai que está no céu, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos concedidas. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento, poder compartilhar da Tua palavra com os irmãos. Pai Santo, Deus bendito, que os irmãos estejam tendo suas mentes e seus corações abertos para entender a educação cristã. Quando entendemos a educação cristã missionária, entendemos, Senhor Deus, a nossa missão, entendemos a Tua vontade, entendemos que missões e se funde com educação. Entendemos que missões e educação faz parte da nossa missão, faz parte da nossa vida enquanto cristãos, que ensino faz parte da missão que nós recebemos. Ensino faz parte do nosso aprendizado, de sermos discípulos do Senhor para fazer discípulos do Senhor. Que estejamos voltando os nossos corações e as nossas mentes para essa reflexão. Que o Senhor abençoe ricamente a irmã que escreveu esse estudo. Que o Senhor esteja abençoando a União Feminina Missionária Batista do Brasil, o trabalho da União Feminina, a liderança da União Feminina, mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro, Pai, que executam o trabalho, que dão continuidade a esse trabalho de consciência missionária na igreja, Pai. Que o Senhor esteja levantando vocacionados para exercer essa obra, essa grandiosa obra, para levar, Senhor Deus, a Tua palavra, cumprindo a nossa missão. Abençoa essa igreja, que o Senhor esteja ajudando a liderança da igreja, que o Senhor esteja ajudando, abençoando a vida da igreja como um todo, que ela possa ser referência nesse local, o ministério pastoral, todas as famílias, Senhor Deus, e todo o trabalho dessa igreja. Que o Senhor abençoe também a vida da irmã Luísa, Pai. Esteja abençoando Tua serva, capacitando-a para a Tua obra. Esteja abençoando a Rose, Pai, que tão amorosamente edita esses vídeos. Que o Senhor abençoe a elas, Senhor Deus, e a todo aquele Teu servo que disponibiliza do seu tempo para servir ao Senhor. Que o Senhor que eles sejam abençoados, que suas vidas sejam recompensadas pela graça e misericórdia do Senhor. Abençoe cada família, cada ministério da igreja, cada pastor, todos os ministérios, toda a igreja, que seja tomada pelo Senhor nesse tempo, Pai. Nós louvamos ao Senhor com gratidão, porque o Senhor é o único bem que nós temos. Tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Que tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Agradeço aos irmãos que nessa noite estiveram aí, né, juntamente conosco, para estarmos cultuando o nosso Deus, né? Como é bom poder cultuar a Deus, como é bom podermos trabalhar para esse Deus. E eu me sinto muito bem quando eu faço o trabalho do Senhor. Eu tenho alegria no meu coração em fazer. Sei que não sou perfeita. Não sou, nunca serei. Mas eu tenho muita alegria no meu coração em trabalhar para o meu Deus. E esse é um trabalho que eu gosto de fazer. Aprendi a gostar de fazer. Então, irmãos, fiquem com Deus. Deus os abençoe, dando-nos uma noite de sono reparador, um bom descanso para cada um dos irmãos. Tá bom, irmãos? E que o restante desta semana seja de bênção, seja de paz, de alegria em nossos corações. Que possamos continuar firmes na presença do nosso Deus, ok? Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Continua cuidando de nós, Senhor, a cada dia, das nossas famílias também, Deus. Da tua igreja, que o Senhor possa derramar as tuas ricas bênçãos sobre o teu povo. Nos dê uma noite de sono reparador, Senhor, um bom descanso. Fica conosco. No nome santo de Jesus. Amém. Um abraço aos irmãos. Um beijo no coração e uma boa noite a cada um. Amém. Aliança no Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu Apenas ser. pontes. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, minha irmã.